Quando a diz eles prometeram, será que isto é uma falácia, é uma mentira, uma invenção, ou de fato foi prometido? Se é uma mentira, não sei, mas ele que vem a provar. Mas há a possibilidade de ser uma mentira, ou há a possibilidade de ter sido a primeira prometida? No meu entender, aquele encontro não foi um encontro para selar acordos. Não foi para selar acordos? Não foi para selar acordos. Por isso não faz sentido que o Venâncio venha dizer que eles prometeram. Acreditar, nem faz sentido. Foi o primeiro contato. Exatamente. Nem faz sentido o presidente Chapo garantir que não haja mais matança. Parece que até ele é que manda matar. A Frelimo beneficiava-se com o quê? Com a morte de Elvino Dias. O que trazia de bom para a Frelimo? A morte do Elvino Dias. O que não traria para a Frelimo a morte do Elvino Dias? Não traz nada, não acrescentou nada. Venâncio, de alguma forma, usou politicamente este encontro não é? Para poder, não é? De alguma forma, voltar à ribalta política, porque este período da sua ausência também ele percebe que, de alguma forma, vai ser esquecido aos poucos. Então ele precisa destes movimentos. O Venâncio Mondlane manteve um encontro com o presidente Chapo, um encontro informal. Não foi um encontro formal. Se tivesse sido um encontro formal, teria tudo positivado, estaria tudo escrito. E nós não temos nada e até se calhar teria publicado o que foi acordado ou o que foi falado nesse encontro. O encontro entre o presidente Chapo e o Venâncio Mondlane foi informal, partimos daí, foi informal. E também queria te corrigir que não foi com o governo. Ok. Não foi com o presidente Chapo. Ok. Não é? Mas não é o representante do governo? Sim, mas o encontro foi informal. Quando é informal, então está mais... Independentemente da figura que ele representa. Mas o encontro foi informal. É como se fosse uma sentada com o cargo do presidente Chapo, não tem nada a ver nesse encontro. Exatamente. E daí, se calhar, pudesse acontecer outros encontros. Mas foi um primeiro encontro, uma primeira abordagem, para poder-se haver passos subsequentes, não é? Então, não existe, eles prometeram, eles não sei o quê. O Venâncio que traga, deixar deste populismo que ele traz todos os dias quando sai para a rua. Ele é sedente de um populismo, de um discurso populista e incendiário. Não é? Quando ele traz este discurso, vamos ativar, se eles continuarem, depois já vemos de ir onde me perceber. Eu sei que hoje vou ser enxovalhado aqui com os nossos telespectadores, mas a questão não é essa, a questão é nós temos que perceber efetivamente como é que a política no mundo, vou falar nacional depois, e como é que a gente vamos fazer uma análise comparativa com aquilo que a literatura sobre política mundial moderna fala sobre este tipo de comportamento e atitude de líderes com, digamos, especificidades que Venâncio Mondlane traz. Então, nós temos que perceber que este encontro foi informal, não é? Não gera nenhuma obrigatoriedade jurídica, nem política, nem nenhuma, digamos, obrigações, nem nenhumas obrigações políticas formais. É isto que nós temos que pôr na cabeça, não é? E não temos que contestar isso, porque nada foi acordado, não é? Né? E depois temos que perceber que de forma privada ou informal não se firmam acordos vinculativos. De forma particular, primeiro dissemos que aquele acordo foi um acordo informal. E nesse tipo de acordo informal não se firmam acordos vinculativos. A menos que haja registro escrito, o acordo seja público e que contenha compromissos institucionalizados, através de promessas, como diz o Venâncio, feitas em nome de uma instituição. Então não é isto que nós temos. Partindo do princípio que não é isso que nós temos. Eles disseram que eles prometeram X, Y, Z. Tudo que foi prometido, se é que não foi lá escrito, rubricado, não havia a representação de uma instituição, é nulo, é válido.
não é válido. Venâncio pode dizer tudo o que quiser, pode falar até de acordos de cavalheiros, mas nada transita para questões, digamos, de obrigações jurídicas ou de obrigações políticas. Tudo o que foi falado ali não transita para isso. Então, logo, a priori, está aqui um discurso populista de manipulação popular para incentivar mais descontentamento popular. Ele é carismático em fazer isto. Depois temos a questão, nós podemos analisar a questão em que Venâncio pode usar esse encontro como argumento de não cumprimento. É isto que ele está a fazer. E do ponto de vista jurídico-político, como é que isto se manifesta? Claro que ele pode usar, como ele fez em Quelimane, ele pode usar politicamente, não é? Este discurso, este argumento de não cumprimento. Ele pode usar, mas temos que perceber que juridicamente isto não avança, não tem pernas para andar. Não é? Então, politicamente, Venâncio pode, de alguma forma, usar este encontro como uma ferramenta retórica, que ele muito bem domina esta ferramenta da retórica, para passar a mensagem de que houve promessas ou garantias, mesmo que essas promessas tenham sido verbais, e que não foram cumpridas, não é? Isto vai reforçar de alguma forma àqueles que seguem Venâncio Mondlane que esta narrativa reforça a traição, a desilusão e a quebra de confiança e que de alguma forma são os ingredientes essenciais para este discurso populista de Venâncio Mondlane. Ele usa muito bem esta componente para poder transitar aquilo que ele pretende transmitir. E depois nós temos que olhar para a parte jurídica. Nenhuma obrigação, quer dizer, não há nenhuma obrigação legal que possa ser imputada ao presidente Daniel Chapo ou ao governo, salvo se existirem, como eu disse, provas documentais deste compromisso, não é? Ou declarações públicas do presidente a prometer algo sincero. Portanto, em nenhuma dessas situações nós podemos encontrar que há violação do encontro e qualquer, digamos, tentativa de Venâncio Mondlane apresentar isto como um quebra de palavras do Estado e politicamente usar isto como uma estratégia pode passar para quem gosta de discursos populistas, mas juridicamente não tem relevância nenhuma. Se nós analisarmos juridicamente não tem relevância nenhuma. Agora, também podemos analisar do ponto de vista de comunicação política e aquilo que o Venâncio também usa muito bem, que é o populismo, não é? Ele usa esta questão do populismo e deste discurso político para manter a sua base mobilizada com a ideia de que foi enganado. Ele, de alguma forma, acaba por deslegitimizar aquilo que é a autoridade do presidente Daniel Chapo, insinuando que ele não é de confiança, não é? E depois ele faz um enquadramento com o partido Frelimo como traidor, mesmo após deste gesto de aproximação que houve, que o presidente Daniel Chapo teve com ele, esta aproximação. E podemos trazer, de alguma forma, uma literatura que justifica este tipo de comportamento. Podemos procurar na literatura de Ernesto Laclau, no seu livro A Razão Populista, onde ele diz que o populismo vive da criação do antagonismo e de uma dicotomia constante entre o povo traído e a elite mentirosa. Então, Venâncio, neste momento, recorre a um encontro com o presidente Chapo e está a reconstruir esta narrativa de antagonismo, mesmo através deste evento que houve entre o presidente Chapo e o Venâncio Mondlane. E depois nós temos que encontrar de que, mesmo ele fazendo esse discurso populista, não é? Ele pode correr risco com esta postura, se as pessoas começarem a analisar com cabeça, tronco e membros sobre esta postura de Daniel Chapo, não é? de Venâncio Mondlane, porque nós vamos perceber que de alguma forma, não é? Pode trazer ganhos a curto prazo este discurso e pode ser momentâneo. Saem dali
acabam por, de alguma forma, fazer isso que tu acabaste de dizer. Vejam como é que o povo se manifestou em relação ao discurso. Sim, porque gostam deste discurso populista. E depois nós temos que perceber que este discurso populista de Venâncio Mondlane vai acabar, de alguma forma, por enfraquecer qualquer possibilidade de um diálogo futuro. Ele próprio está a condicionar isto quando faz este tipo de discurso. Depois vai se vitimizar quando não é convidado para encontros políticos. Então, isto pode afastar-lhe, de alguma forma, para os encontros com o governo e até encontros entre o governo e outros partidos políticos, etc. Por causa deste discurso populista e este desligamento que ele tenta fazer através deste discurso. Acha que esse discurso... Ok. Então, nós podemos até, de alguma forma, interpretar esta questão que ele traz desta quebra de confiança política, não é? Como uma exposição de uma conversa privada, que a gente não sabe. Está a perceber? E depois temos que perceber que ele, a partir deste discurso que ele fez em Climane, acaba a transmitir uma imagem de instabilidade e de imprevisibilidade. Não é? É isto que nós, neste momento, não queremos. Está a perceber? Portanto, Venâncio, de alguma forma, usou politicamente este encontro, não é? Para poder, não é? De alguma forma, voltar à ribalta política, porque este período da sua ausência também ele percebe que, de alguma forma, vai ser esquecido aos poucos. Então ele precisa destes movimentos. Usou a seu favor. Exatamente. Então ele está a explorar a informalidade do encontro com Daniel Chapo como se fosse um compromisso institucional. Está a transmitir para o povo isto. Que este encontro informal é um encontro da instituição Presidente da República com ele. Mas está a seguir uma estratégia populista baseada na vitimização e acusação sem provas documentais públicas. Quando ele acusa de que, de alguma forma, este ato macabro contra o DJ Trufafá tenha sido orquestrado, não é? Por quem ele sentou. Exato. E teve este encontro. Então ele está a fazer uma acusação. Está a perceber? Que eu acho que Venâncio Mondlane, pela postura que ele tem e pelo nível político e de popularidade nacional e internacional, por tudo aquilo que ele conquistou, ele está a voltar à era de um bebê que está a começar a gatinhar e aprender a andar. Ele já não é isso. Ele já atingiu um nível político que não lhe permite isto. Que já não faz sentido este tipo de discurso. Não é este tipo de políticos, não é este tipo de oposição que nós queremos. Neste momento, depois de termos passado tudo o que a gente passou. Não é este tipo de políticos que a gente pretende. Não sei se para passarmos por outra minha análise, tens alguma coisa. Doutor Camilo. Eles imputavam este encontro como uma forma de Presidente Chapo estar a usar a seu favor como populismo. Não sei se tiveste acesso a isso. Exato. Então não podemos usar esse teu discurso taxativamente como estás a levar. Então nós temos que perceber como é que eles também levaram o encontro. Como é que o governo levou em conta? Como é que a parte do Venâncio levou este encontro? Não levou a sério. Por isso é que escreveram o que escreveram nessas páginas. Porque se tivessem levado a sério, não teriam o discurso que tiveram nas redes sociais. Não é? 2. Ainda bem que tu disseste que o Venâncio pôs ali as coisas que foram faladas. Mas o que foi falado está a ser tramitado ou foi tramitado para um outro encontro. Nada foi decidido ali. Não quero acreditar, nem faz sentido. Foi o primeiro contato. Exatamente. Nem faz sentido o Presidente Chapo garantir que não haja mais matança. Parece que até ele é que manda matar. Não sei se estás a perceber o que estou a dizer. Exato. Quando você diz que eles garantiram que...
Uma coisa que não está no teu controle, não és tu que fazes. Como é que você pode garantir? O que nós podemos fazer é minimizar. É tentar minimizar uma situação. É tentar assegurar que não haja. Mas você não pode garantir que não vai haver. Porque você nem sabe quem é que está a fazer isso. Não sei se fácil perceber. Exato. 2 ou 3. Vamos lá analisar com pessoas e quero que tu me respondas francamente, já que tu és um dos melhores comunicadores neste momento das televisões nacionais. Olhando assim diretamente, eu não estou a te entrevistar, mas eu quero que tu sejas franco, estamos a dialogar. Ok. Olhando numa conjuntura político, a quem beneficiaria uma situação destas? Quem é o mais beneficiado? Uma pergunta tendenciosa, Camilo. Não é tendenciosa, eu quero que tu sejas franco. Se tu não queres responder, também és livre de não responder. Mas eu fiz uma pergunta como tu fazes a mim e fazes a qualquer pessoa. A quem beneficiaria uma situação destas? Quem é o mais beneficiado? Ok, vamos olhar, vamos um pouco para trás. A casa do Diniz Tivani foi furada com berbequins. Toda a casa furada com berbequins. O que é que estavam a tentar transmitir para fora? Respondendo a sua questão de uma forma não taxativamente, eu diria, no caso do Venâncio Mondlane, perderia um elemento fundamental que daria falta na sua organização. Não estás a responder a minha pergunta. Mas pronto, se tu não queres responder, eu vou responder por ti. Ok. Então vamos recuar para aquilo que aconteceu em casa do Diniz Tivani. Ok. A quem beneficiaria aquele cenário montado? Ok. Também não queres responder? Estás engasgado? Não, eu não posso aqui opinar como Não tal. é opinar, Estaria é aqui a responder. fazer... Desce lá esse teu casaquinho. Não posso fazer juízo, deixar ficar aqui a minha Ok, eu apreciação. vou-te dizer Ok. então. Vou-te dizer Podemos então. ajudar a responder essas questões, Camilo. Pronto. Quem estaria beneficiado agora com Podes essa até alternativa? recuar para que... Eu não estou a dizer que foi A, B ou C que fez. Ok. Estou a pôr as coisas na mesa. Vamos recuar um ano atrás. Elvino Dias, meu amigo Elvino Dias, saudoso. Tínhamos muitas conversas. A quem beneficiou a morte de Elvino Dias? A quem ficou beneficiado? Claro, Quem exatamente? Venâncio Mondlane. Ele usou e até queria decretar, para perceber até onde vai a cabeça de Venâncio Mondlane. Ele queria decretar mês passado, como feriado, o dia da morte de Elvino, feriado nacional, ou a morte de Elvino Dias. Ou esqueceste disso? Exato. Hã? Recordo. Usa como está a usar a questão do DJ Trufafá para benefício próprio, para populismo próprio. É esta a característica de Venâncio Mondlane. É esta a característica de elementos como Diniz Tivani fazem para poder se impor na arena política nacional. Se eu queria que eu só dissesse o seguinte, nós estamos numa situação onde há quem faz e o Venâncio Mondlane sempre tira proveito daquilo que um outro grupo fez. Vou-te dar um exemplo. Tu casas-te uma vez, casas-te a segunda vez, casas a primeira, divorcias, casas a segunda, divorcias, casas a terceira, divorcias. O problema é das mulheres ou é teu? A lógica seria ser do homem. Obrigado, meu irmão. Então não é possível que você seja vítima toda hora, não é? Então, está a dizer que o Venâncio Se Mondlane fosse para pagar alguém, por que iam apagar Elvino? Por que iam apagar Diniz Tivani? Por que iam apagar DJ Trufafá? Por que não vão à fonte logo? Aquele que incomoda é o DJ Trufafá. É o Elvino Dias. É Diniz Tivani. Então são muitas questões que eu posso pôr em cima da Mas mesa. o apagar o Venâncio Mondlane não criaria aqui convulsão social? Podia criar convulsão social, mas o governo, já que uma vez que imputam ao governo ou a Frelimo tudo o que acontece, basta acontecer uma coisa de mal, é Frelimo. Porque a Frelimo isto, porque a Frelimo aquilo. O que eu te estou a tentar dizer e pôr na mesa é que nós temos que ter discernimento para poder parar e perceber as coisas como elas são. Eu depois vou trazer aquilo que pensam os pensadores, trazer o pensamento dos pensadores, desculpa a redundância, contemporâneos em relação a esta situação. Está a perceber? Então, doutor Camilo, está aqui a assumir que a morte de Gwambi e Dias
beneficiou o Venâncio Mondlane? E se beneficiou o Venâncio Mondlane, ele estava a par dessa morte, organizou essa morte? Eu não disse isso. Eu não ponho as palavras. Eu pus coisas na mesa. Então, se ele beneficiou, estamos aqui a dizer... Estou a dizer a ti, porque Ok. fiz-te uma pergunta. Ok. A quem beneficiava isso? Então a pergunta está no ar. Eu não estou a responder, eu não respondi a pergunta. Eu pus no ar essa pergunta. Eu até podia dizer beneficiou muita Quem gente. é que mais se beneficiou? Eu podia fazer várias análises. Por exemplo, o Elvino Dias foi a figura principal em que encostou aos arames a Renamo. A Renamo podia estar muito magoada e fazer isso. Por exemplo, Ok. não é? O Elvino Dias foi a figura principal de encostar a Renamo aos arames. A Frelimo beneficiava-se com o quê? Com a morte do Elvino Dias. O que trazia de bom para a Frelimo? A morte do Elvino Dias. O que não traria para a Frelimo a morte do Elvino Dias? Não traz nada, não acrescentou nada. Nada, zero. Agora o Venâncio Mondlane morreu Elvino Dias, vitimizou-se e o seu capital político aumentou porque todo mundo agregou-se e juntou-se a esta vitimização. É uma possibilidade. Eu estou a dizer neste cenário que nós estamos. Neste cenário. Não vale a pena nos desvirtuarmos disto. Estamos a falar neste processo eleitoral. Desde as autarquias. Então, o maior, quem saiu a ganhar aqui foi Venâncio Mondlane com a morte do Elvino Dias. Eu pus na mesa, eu não estou a dizer que foi. E tu não estás a responder-me. Agora estás a tentar buscar tendência de uma resposta. Eu não te vou responder. Eu pus na mesa. São questões que tu tens que perceber e fazer análise. Nós não podemos olhar a face de uma moeda. A pergunta que eu coloco... Temos que olhar a moeda em duas faces. Se temos um oportunista que está aqui a fazer populismo de acordo com as mortes, não é o papel do governo por saber isso, de garantir a segurança de todos aqueles que são potenciais vítimas, que em algum momento temos Venâncio Mondlane que vai se aproveitar da morte deles. Vou voltar a entrar outra vez naquilo que é a intimidade de cada um de nós. Será que o governo, para garantir a segurança tanto do marido ou mulher desavindos, vai pôr um polícia dentro de casa? Para que a mulher não ponha veneno na comida do marido ou que a mulher não deita água no marido? Vai pôr um polícia dentro de casa? É a questão que estou a perguntar, estou a fazer. Não. Então pronto, então você que tem que perceber de que o Estado não vai andar nos gabinetes, nos encontros, etc, perseguir, andar como se fosse guarda-costas junto de cada um dos elementos de Venâncio. Porque vai acontecer uma coisa destas. Quem sabe do espaço dos elementos de Venâncio é o grupo, todo o grupo. Mas é mapeável. É mapeável, percebe-se quem são os quadros sérios. Teoricamente é mapeável. Teoricamente é mapeável. Mas se tu sais daqui, nós somos da mesma organização, e tu sabes que eu daqui vou soprar. Olha, Massango, eu daqui vou soprar. Não é a polícia, não é o Estado que vai saber que o Camilo vai para o soprar. Você está a perceber o que estou a dizer? Okay. Então nós não temos que andar aqui a trazer coisas, nós temos que olhar para aquilo que é uma análise geral da coisa. Não é? Então eu estou a trazer elementos para que nós acordemos, para que nós não entremos em discursos populistas para poder, de alguma forma, tomar partido de A, B ou C. O que eu estou a trazer aqui, não estou a tomar partido de ninguém, mas estou a trazer evidências que, de alguma forma, façam com que a gente ponha os nossos neurônios a pensar. Não sei se façam perceber, Massango. Os nossos neurônios, de alguma forma, têm que estar a pensar em relação a tudo o que acontece e não olhar só numa perspectiva de tudo o que acontece só tem um vetor. Não faz sentido isso. Não é? Nós temos que olhar em todas as perspectivas. As nossas análises têm que ser em todas as perspectivas. Eu não estou a discordar, nem estou a descurar de que possa ser a Frelimo, possa ser a MDM, possa ser a Renamo, possa ser... Não estou a descurar nada disso. O que estou a dizer é que nós temos que fazer uma análise com cabeça, tronco e membros e não tomar partidos. Okay. Em relação a situações que acontecem no nosso país. Antes de tomarmos um partido,
Façamos essa análise. Mas como evitar com que haja oportunismo aqui? Porque nós estamos aqui a assumir, estamos aqui a discutir este assunto. Evitar vai ser difícil. Evitar vai ser difícil. Mas é o dever do governo garantir esta segurança, claro, sim. tem que haver uma investigação. É que estou a explicar, tem que haver uma investigação. Porque se nós formos a ver desde o Elvino Dias, até agora nós não temos desfecho disso. Tem que haver uma investigação para haver responsabilização e para que nós, de alguma forma, cheguemos a uma conclusão. Mas enquanto isso não acontecer, também não podemos especular. Não é? Se é que a polícia ainda está a investigar. Porque até hoje, vocês não têm água aqui, não dão água, vocês não vêm por aqui. O que eu quero dizer é que a polícia se está a investigar. Devia, de alguma forma, vir ao público. Por essa questão da falta de comunicação também dói até a nós que viemos para a televisão. Porque a polícia devia dar informes, né, de como é que estão as investigações todas, desde a morte, tu trouxeste atentados, não sei o quê, desde lá os macuianes, maçangos, o de Salema, a morte do jornalista lá na Catembe, do Sistac, sei lá, tudo isso até hoje não teve um desfecho. Está a perceber? Então, eu acho que é o momento também de nós cobrarmos isto. É o momento de nós cobrarmos isto. Porque também não podemos estar. O tempo vai passando. Não há pelo menos um desfecho de tudo o que acontece aqui. Agora, quando a diz eles prometeram, será que isto é uma falácia, é uma mentira, uma invenção, ou de fato foi prometido? Se é uma mentira, não sei, mas ele que venha provar. Mas há a possibilidade de ser uma mentira, ou há a possibilidade de ter sido a primeira prometida? No meu entender, aquele encontro não foi um encontro para selar acordos. Não foi para selar acordos? Não foi para selar acordos. Por isso não faz sentido que o Venâncio venha dizer que eles prometeram. Ele pôs na mesa aquilo que de alguma forma pretende, não é? Se calhar seja aquilo tudo que ela elencou, segurança, raptos, blá, 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 aquilo tudo. Que ele pôs na mesa com o Daniel Chapo. O Daniel Chapo, tudo bem. Vamos analisar, vamos ver, depois vamos voltar a conversar. No meu entender. Agora, se houve alguma coisa vinculativa, ontem, em vez de, espero que ele não venha fazer como fez da outra vez, trazer um papel que depois caiu, mostrou bonequinhos, mas que traga coisas escritas, e que a gente leia. É que nós temos memória curta, memória seletiva, está a perceber? E às vezes fingimos demência. O Venâncio deve trazer algo escrito, palpável, não fazer como ele fez da outra vez. O que ele fez da outra vez? Trouxe um papel, estava a ler, de repente virou, vimos bonequinhos. Ali. Não tinha nada escrito não ali? Não tinha nada escrito. Então, estão a perceber, é que nós, de alguma forma, a nossa memória é tão seletiva, e que nos torna cegos. Então, espero que desta vez ele deixe de discursos populistas e traga coisas palpáveis. Já sentou com o Presidente da República. Venha a trazer ao seu público, a todos aqueles que ele segue, que ele deve, de alguma forma, deve ter uma obrigatoriedade de dar satisfação. Diga, olha, eu sentei com o Presidente da República e conversei sobre isto. Ele não fez isso. Hoje, porque aconteceu isto, está a vir dizer que conversou sobre isso e aquilo. Por que ele não disse na altura?